que já tá gravando aqui. Deixa eu ver se eu consigo diminuir aqui esse retorno, que eu tô sempre escutando um eco aí pra vocês. Deixa eu ver aqui nessas configurações aqui. Só um instantinho. Deixa eu ver aqui se ainda tá com retorno. Não, mas acho que não tem jeito de resolver isso não. Mas deixa assim mesmo, acho que dá pra vocês ouvir aí sem problema. Deixa eu ver quantas pessoas já tem aqui. Olha, hoje tem muita gente. Tem 4 pessoas agora. Deixa eu ver quem é que tá por aqui. A Alex, a Ana Beatriz, a Yaila, a Maria Eduarda e a Taíla. Bom, gente, não vou esperar muito o pessoal não, porque eu acho que eles não vão aparecer por enquanto. Então a gente vai começar aqui para a gente terminar rapidinho, porque não é muito grande não essa parte do assunto, tá? É mais uma parte introdutória e é bem tranquilazinha. Inclusive até um assunto que eu sei que vocês acham um pouquinho chatinho, mas é bem pequeno, então acho que não vai dar nem tempo vocês ficar aí meio entediado com esse assunto de tão pequeno que ele é. Então hoje a gente vai dar uma introdução e as formas e os conteúdos da arte, né? Vamos sair um pouquinho daquela questão que a gente já vem falando tanto, né, de como é que uma obra impacta nas pessoas e tudo mais. A gente vai partir do ponto realmente elemental, assim, de cada obra, entender como ela se dá em cada período, né, em cada determinada época, em como é que ela se constrói. Então a gente vai entender realmente essa questão de construção, né? A gente já viu um pouco a parte assim relacionada a sentido realmente, né, daquela obra, e nesse momento a gente vai entender um pouco como se dá essa construção, certo? Deixa eu ver se tem alguém querendo entrar aqui. Pensei que tivesse visto a notificação, acho que foi um e-mail que chegou aqui pra mim. Pessoal, vocês já estão com o livro já? Porque eu acho que o segundo ano não tá. Não sei se vocês já estão com o livro de vocês. Me comuniquem aí se vocês já estão com o livro, só pra eu ficar sabendo. Já, né? Já estão com o livro. Ah, pois melhor ainda. Pois aí, quando a aula encerrar, gente, vocês vão. Deixa eu lembrar, vem aqui qual é a página do livro. É lá na página 198, 199. E só, vocês vão ler a página 198, 199, que a gente vai estar falando sobre esses assuntos. Aí depois vocês dão uma lidazinha lá para vocês fixarem melhor o conteúdo. Depois, gente, na próxima aula a gente vai voltar, né, uma partezinha do conteúdo que é ainda do segundo ano de vocês, mas que eu vi aqui que não foi concluído. Então, para a gente dizer que não viu todos os assuntos no ano passado, a gente vai voltar na próxima aula. São tópicos lá que a gente precisa rever. Depois vocês dão uma olhada lá na página. Deixa eu ver aqui qual é a página. Anotem aí, 190, 190 e 191, que é uma página muito importante que vocês precisam ver, viu? Depois a gente vai dar uma aprofundadazinha nela depois. Não é nem uma leitura em si, né? Mais um historiograma, assim, para vocês vejam assim, os principais conteúdos. É muito interessante para que vocês estejam sabendo. Lá na página 190 e 191, viu? Depois vocês deem uma lidazinha lá. E também a página 198, 199, certo? Ok? Deu para entender aí? Deu? Coloquem aí no chat aí para saber se vocês entenderam. Ok, né? Pronto. Pois muito bem. Pessoal, partindo desse ponto, nós vamos passar aqui sobre os principais. Como é que eu posso classificar assim de uma forma mais simples? As principais formas, né, de criação relacionado a realmente o contexto da obra e de como ela se apresenta, né? Então a gente vai passar aqui sobre esses principais pontos aqui, de maneira bem rápida, tá? Não vou me prolongar muito nisso não, porque depois vocês vão ler, aí vocês vão realmente ter um aprofundamento maior. Então assim, ó, nós temos conhecimento, né, que as coisas têm peso, volume, massa, tamanho, tempo, e assim também né, realmente essas coisas que a gente volta para o sentido artístico. Então, Gilberto Gil, né, até disse o seguinte: as coisas têm peso, massa, volume, tamanho, tempo, forma, tá formal ali no slide, mas é forma, tá? Cor, posição, textura e duração. Então,
todos esses contextos a gente sabe que fazem parte do nosso dia a dia e que também fazem parte de um contexto artístico em si, né? Então, as coisas, né, as obras, por exemplo, têm um determinado volume que elas ocupam, né? Então, digamos, a gente tem quadros enormes e quadros bem pequenos, né? A gente tem pinturas enormes e pinturas bem pequenas, então a gente fala aí de massa, de volume, de tamanho, e também temos o tempo, né, que está relacionado tanto a essas obras como o tempo em que nós estamos ali visualizando aquela obra, né? Então, o tempo é que é essa relação de como e quanto tempo a obra dura, né, em si, e o tempo em que ela está inserida, né? Por exemplo, uma obra efêmera, né, que ela é passageira, se ela for feita hoje, né, digamos aqui, hoje é dia 30, né, se eu não me engano, e dia 30, aliás, amanhã já é primeiro, né? Dia 3 ela acaba. Então, o tempo que ela estava inserido era do dia 30 ao dia 3. Então, nós que estamos presentes nesse momento, a gente poderia visualizar. E outras pessoas que chegarem já no dia 4 não vão poder ter essa relação como a gente teve. Então, falamos também de forma, né? Existem várias e várias formas desse conteúdo artístico. Cores, né, que são utilizadas principalmente, né, relacionadas a pinturas, mas podem ser também em outras obras. Posição, textura e duração. Também tem uma relação com o que eu acabei de citar aí para vocês. Gente, quem chegou agora, tem muita gente chegando agora, deixa eu até relembrar aqui para vocês. Para quem chegou, vocês já estão com o livro didático de vocês, né? Vocês vão voltar lá na página 190 e 191 para dar uma lida nos assuntos que tem lá, tá bom? Não precisa fazer as questões que vêm a seguir, não. Depois a gente vai ver elas. 190, 191 e vocês também vão ler as páginas 198 e 199, que são essas que a gente está debatendo hoje, tá bom? Um aviso para quem chegou aí depois. Dito isso, gente, as coisas podem ter muitos significados em função das suas características, certo? A arte como modo de se apresentar, expressar, representar, de falar, enfim, sobre as coisas do mundo. Então, nesse momento, gente, a gente traz muito aquela questão da representatividade, né? Então, usar as obras de arte, né? Até mesmo a música, a gente pode falar disso, para representar um povo ou uma cultura, uma etnia, alguma coisa que você acredita, né? Ou que você não acredita, né? Que você quer criticar. Então, nesse ponto, a gente fala sobre representatividade artística, que traz essa relação de inserir realmente a arte como uma ferramenta que a gente pode utilizar no nosso dia a dia para se manifestar, né? Às vezes você é uma pessoa, um exemplo assim, você conhece uma pessoa que sabe que ela é muito ali calada na dela, mas você conhece que aquela pessoa também é uma cantora, né? Um exemplo assim, ela canta, né? Então você sabe que quando a pessoa começa a se manifestar ali pela arte dela, cantando, ela se torna uma pessoa totalmente diferente, né? Aquela pessoa que era tímida ali, toda caladinha no cantinho dela ali, ela se solta, né? Solta aquela voz ali, você nem reconhece ela naquele momento ali. Então, naquele instante, a gente não está mais vendo aquela pessoa, né? Estamos vendo o artista que aquela pessoa representa. Então aí a gente fala sobre essa questão de representar e de representatividade. Então, e abordar, vamos aqui, adiante aqui no slide. Assim, gente, essas informações que estão no slide, tá? São do livro de vocês. Eu coloquei até muita coisa porque eu não tinha certeza se vocês estavam com o livro, tá? Mas essas coisas vocês não precisam anotar não, porque já é do livro de vocês, tá bom? Vamos aqui, continuar. E abordar os mais diversos assuntos. Utiliza-se de elementos como pontos, linhas, planos, formas, cores, tempos, volumes, texturas, dimensões, movimentos, luzes e tantos outros componentes para criar poesias, músicas, dramatizações, pinturas e outras manifestações. Aqui a gente fala sobre realmente a linguagem artística em si. Então, por exemplo, a gente vai num show, né? Vamos dizer aqui, um show, uma festa mesmo em si, né? Então, nessa festa, a gente às vezes não percebe, mas tem muitos e muitos elementos que foram colocados ali de propósito para prender a nossa atenção, né? E fazer com que a gente goste realmente daquele espetáculo. Então,
Hoje em dia não tem muito isso, né? Mas alguns anos atrás, quando vocês, não sei se vocês pegaram essa época ainda, porque vocês são novinhos, mas quando a gente ia numa festa, olha, tinha vários dançarinos, e na hora que trocava ali, passavam as duas músicas, os cantores ali, tudo trocava de roupa, botavam umas roupas cheias de brilho, de umas palhaçadas danadas. Não sei se vocês pegaram essa época, mas fazia-se um espetáculo muito grande para prender a atenção das pessoas. Então, hoje em dia, se você parar para pensar e você pegar aqui, por exemplo, 10 artistas que estão no auge aí, a gente pode falar, sei lá, por exemplo, o Safadão, o que mais? Anitta, acho que a Anitta ainda usa, mas se você pegar 10 artistas assim, talvez um ou dois tenha ali uma equipe de dançarinos, tenha ali uma equipe para fazer um espetáculo de encenação em cima do palco. Por quê? Porque as pessoas não se interessam mais por isso, não. A pessoa agora vai para a festa, não é mais para ver aquele espetáculo, é para curtir, né? Vai lá, beber alguma coisa, conversar com os amigos, dançar, namorar. Então, é um momento totalmente diferente. Então, os espetáculos, hoje em dia, para prender a atenção do público, investem em coisas, por exemplo, em luzes, em muita iluminação, aquelas fumaças, aquele show pirotécnico, quando a música é uma música de sucesso do cantor, começa a sair um monte de cor do palco, de fogo, de fumaça, aquela coisa toda. E antigamente, como não se tinha muito isso, né, o pessoal investia realmente em dançarinos ali para fazer aquele espetáculo todo. Quem é mais antigo aí vai. Vocês não, porque vocês são jovens, né? Esse exemplo não cabe muito para vocês, mas eu tenho certeza que vocês já viram a mãe de vocês falando sobre, por exemplo, o Austin brasileiro, os shows que tinha, né? Eu sei que vocês conhecem, mas vocês acho que não foram a nenhum show. Então, se foram, coloquem no chat. Então a gente via aquela. Eu achava até bem esquisitinha, aquela dança dele lá. Mas depois vocês pesquisem. Se alguém não conhecer, depois você pesquisa, você vai ver o que é que eu tô falando. O Washington brasileiro, né, trazia aqueles cantor dele, ou aqueles dançarinos dele lá, tinha uma dança meio esquisitona, mas o povo gostava, né? O show da Stephanie Absoluta era top. Quem é esse antigo aqui que comentou? Deixa eu abrir aqui o chat. Foi a Karina. E Karina, porra, eu pensei que vocês eram mais jovens, vocês pegaram até a época da Stephanie. Mas é porque você era pequenininha assim, né? A mãe de vocês levava lá você pra vocês ficar lá dando uma olhadinha, né? Voltava meia-noite, já tinha que estar em casa. Porque na época da Stephanie, até eu não andava em festa ainda. Deixa eu ver aqui se tem mais algum comentário aqui. Tem não, só a Karina mesmo. Ah, o Richard comentou que era bom demais. Até o Richard também já pegou essa época. Rapaz, eu pensei que vocês estavam jovens, mas parece que vocês não estão tão jovens quanto eu imaginava não, né? Pois vamos adiante aqui, gente. Mas a gente entendeu que realmente essa relação... Todo mundo. Pois eu que tô atrasado então. Pensei que era outra época. A Alexia comentou aqui, né? Todo mundo pegou esse período aí, né? Mas vocês conhecem, né? Então vocês conseguiram relacionar o que é que eu disse, né? Antigamente, né, tinha muito esse dançarino, essas coisas. Hoje em dia são poucos artistas. Eu acho que desse cenário atual, a única artista que eu vejo ainda usando muito essa questão de dançarinos em si, acho que é a Anitta, não sei se aquele Pablo Vittar também tem, eu não acompanho, mas eu vejo assim nas redes sociais, são uns pouquinhos assim que usam essa questão. Os outros, né, investem realmente em mídia social, em divulgação, em fazer show pirotécnico, porque é o que chama a atenção dos jovens, né? Então, dentro desse pressuposto, né, a gente cai naquela questão da construção da linguagem artística, né? Então, alguns shows, né, alguns anos atrás, quando você ia, era tipo como se fosse contando uma história, né? Então, vamos imaginar outra coisa, tá perto aqui das quadrilhas, né? A gente não vai ter mais uma vez, mas vocês conhecem e sabem, né, que as nossas quadrilhas, né, contam ali uma historinha, né? Tem ali todo uma conclusão, um início ali, uma interpretação, para chegar naquele resultado final, que é o casamento e tudo mais, depois chega o Lampião bagunçando, sempre a mesma historinha, mas que a gente gosta, né, de acompanhar. Então, existe toda uma construção dessa linguagem artística para poder chegar naquele resultado, né? Então, são muitas pessoas que pensam, né, como vão montar aquela encenação. São muitos dias e dias e horas de ensaio para as pessoas que vão participar ali, né? Todo mundo aqui acho que em algum momento já dançou quadrilha, mesmo que fosse quando era pequenininho, que foi obrigado pelos pais. Mas a gente entende, né, que tem toda uma construção para chegar naquele resultado. Então, ó,
A construção da linguagem artística acontece como na linguagem escrita, né? Por exemplo, quando temos o encontro das letras, a gente forma ali um vocábulo. E quando temos encontros ali de várias técnicas, a gente forma ali um espetáculo. Então, quando um show pirotécnico, né, de iluminação, encontra um show vocálico ali que o pessoal está cantando e tudo mais, a gente já pode considerar ali como uma construção, né? Então, foram dois elementos artísticos que se juntaram para formar ali realmente aquele conteúdo, ali aquela obra, aquele espetáculo. Certo? Quem já dançou quadrilha aí? Coloquei no chat aí. Deixa eu ver se vocês estão aí atualizados nas tradições nordestinas, ou se são preguiçosos. Quem é só para ganhar ponto pode comentar também, viu? Vocês, todo mundo, né? Todo mundo já participou, né? Quem é só para ganhar ponto aí? Eu achava bom ganhar uns pontinhos na quadrilha, ó. Quadrilha e 7 de setembro era ótimo ganhar ponto. Todo mundo também foi na. A Camille disse foi na força do ódio. Mas era divertido, Camille. Só quando valia ponto, quando eu era pequena. A Karina comentou. Meu Deus, gente, mas vocês são preguiçosos. Vocês estão doidos para dançar na quadrilha hoje. Eu duvido se tivesse uma quadrilha hoje, todo mundo ia. Só para sair de casa. Lógico, né? Se não tivesse aí no meio da pandemia, né? Mas se a pandemia acabasse hoje, todo mundo ia dançar uma quadrilha. A Alexia disse que gostava e também para ganhar ponto. Unir aí o útil ao agradável, né? Dito isso, gente, a gente fala um pouquinho sobre os elementos, né? Então, existem alguns elementos que a gente trabalha nessa questão toda para uma construção artística, que são eles, né? O espaço, tem o tempo também, a luz, tem outros elementos. Aqui eu vou falar mais específico do espaço e depois, quando vocês... Eu vou dar uma pincelada também no tempo e na luz, mas depois vocês dão uma lidazinha no erro de vocês, que fica mais prático assim pra gente, porque é um assunto meio chatinho. Aí vocês lendo aí, vocês não vão abusar tanto. Então, falando sobre o elemento espaço, né? Então, dentro de toda a obra, né, ela está inserida em um contexto que está relacionado a um determinado espaço, né? Então, o elemento de linguagem de espaço é observável no gesto do corpo, né, dos atores, dançarinos ou artistas performáticos que o ocupam, né, ocupam ali o espaço e exploram também aquele espaço ali em si. Então, quando a gente fala disso, né, a gente pode, por exemplo, relacionar também a quadrilha, que existe, né, um espaço ali determinado em que os dançarinos se movimentam ali naquele espaço, fazendo também a utilização de um tempo, né, determinado para cada coisa, né? Então, quando se fala em tempo, não é só o tempo de duração ali do espetáculo, né? Mas é uma coisa que a gente também chama de time, né? Então você não pode perder o time de determinada coisa. Então quando a pessoa, um exemplo, né? Teu amigo vai lá te contar uma piada e você já conhece aquela piada, né? Ele perdeu o time daquela piada, porque você já sorriu daquilo uma vez e não vai sorrir novamente, né? Então ele perdeu totalmente o time daquela piada, porque você já conhecia. Então quando tua amiga aí te manda um meme no Instagram, aí tu fala pra ela, não, já vi. Então perdeu o time total. Chega você perde a graça ali, eita rapaz, perdi aqui, mandei esse negócio aqui, a pessoa foi ver. Então, você perdeu o time daquele negócio ali. Então, por exemplo, um filme que você está assistindo, tem um time, né, para acontecer ali o grande clímax, a grande coisa ali que vai impactar ali naquele filme ou naquele desenho, né? Vocês assistem muito desenho ultimamente, desenho não, como é que chama? Anime, né? Que vocês assistem muito. Eu não sei se é o caso aqui também do terceiro ano, mas nos outros, as fotos do perfil do menino é tudo desenho, não tem uma foto, é só desenho. Vocês gostam também desses animes aí ou não? Vocês já passaram dessa fase? Aliás, acho que não é nem uma fase, né? Porque meu irmão mesmo é mais velho do que eu e ele gosta também. Inclusive, compra um monte de mangá japonês pra ficar lendo. Otaku Raiz. Vou sair rapidinho. Aconteceu uma coisa aqui. Tá bom, Camille. Eu não. Quem usa foto de anime. Deixa eu ver quem é que tem uma fotinha de anime aqui. Vou pesquisar, vou dar uma olhadinha aqui, a gente tá com tempo mesmo. Não, todo mundo tem foto normal aqui. Não, tem um aqui com uma foto de anime. Ó. Janaína, pega no flagra aqui. E também o Richard, também tem um desenho aqui, né não, Richard? Só isso é uma foto. Não, um desenho também. Ah, esse desenho aqui eu sei qual é. Meu irmão gosta de assistir ele. É sei o que dos Titãs aí, né, Richard? Eu vejo quando eu vou lá na casa dele, ele tá assistindo. Ele não mora mais aqui na minha casa, não. Pois enfim, depois a gente continua esse assunto aí. O Richard disse que é esse desenho aí mesmo.
Aqui, gente, eu trouxe pra vocês. Não sei se vocês conhecem, né? A pessoa que tá nessa imagem aí. Conhecem? Alguém sabe quem é? Se não conhecer também, não precisa ter vergonha de dizer não, tá, gente? Não é feio não conhecer ele, não. Alguém conhece? Alguém conhece? Coloque aí no chat. É um maestro, tá? Alguém conhece? Sabe quem é? A Ana Beatriz disse que não, a Alice disse que sim. Como é o nome dele, Alice? Não, né? Alice, sei lá. Mas já viu, né, Alice, no caso, então. João Carlos Martins, viu, gente? Para quem não conhece. Então, gente, por que que eu trouxe esse artista nesse momento aqui da aula? Então, tem no livro de vocês, tá? Um pouco. Não tem a história dele, tá? Mas tem a imagem lá dele para vocês verem na página. Bem que começa o assunto, na página 198, tem uma imagem lá dele também para vocês estarem visualizando depois. Mas por que que eu trouxe um pouco aqui dessa história dele pra gente nesse momento aqui, nesse nosso encontro? Então, para você que não gosta muito da disciplina de arte, eu sei que nem todo mundo gosta, né? Às vezes tem assunto também que eu não gosto. Então, tá tudo bem. Só que para você que não gosta, é bom que a gente veja um pouco da história desse maestro para a gente entender o que uma pessoa faz quando realmente gosta de determinado tema, né? Então, uma história de superação, né? Uma história de não sei nem se dá pra dizer que com um final feliz, mas uma história que é uma história real e que parece coisa de filme. E que inclusive depois virou filme também, tem até o filme. Então, para vocês que estão nesse momento de terceiro ano aí, passando por muita coisa aí, muita, sabe? Vocês entendem. É muito bom que a gente conheça essas pessoas que saibam, né, é, o amor por uma profissão, como é que ele funciona, para que a gente se entenda, né, por que que um artista realmente faz aquilo, se às vezes nem retorno financeiro ele tem, né, que seja realmente que dê para viver bem, né? Vamos falar dessa maneira, porque hoje em dia com o salário você não vive bem, né? Você sobrevive. Então é diferente, né? Viver de sobreviver. Então eu trouxe a história dele só para a gente dar se sentir, né, na pele de um artista, pelo menos um pouco, quando se fala de superação. Eu vou aqui, gente, falar algumas coisas relacionadas à história dele. É até um pouquinho longo, mas só que é interessante que a gente entenda, certo? Aos 5 anos, né, o nome dele, para quem não sabe, é João Carlos Martins, né, maestro João Carlos Martins, e um grande pianista, né? Não consegue mais tocar hoje, vocês vão já saber o porquê, mas um grande maestro ainda. A vida de João Carlos Martins, gente, é bem. É, às vezes as pessoas acham até engraçado, né? Quando a gente conta essa história numa sala de aula, por exemplo. No ano passado eu contei essa mesma história, né? No terceiro ano e os meninos até davam uma risada porque é tanta coisa que acontece que a pessoa pensa que é mentira, mas não é, realmente é fato verídico. Então, aos 5 anos de idade, olha só, 5 anos de idade, ele teve, né, o diagnóstico que estava com um tumor no pescoço, né? E fez uma cirurgia e a cirurgia foi mal sucedida. Então, toda vez que ele se alimentava, saía, né, resíduos de alimento ali do pescoço dele. Então, olha só, uma criança de 5 anos já estava passando ali por problemas. Seu pai, né, viu o sofrimento dele e deu um piano para ele poder ter alguma coisa para fazer, né, que ele estava se tornando um menino muito calado ali, muito introvertido, né, por conta da situação, né, se tornou uma criança meio complexada. E o pai dele deu um piano para ele. Aos 8 anos, né, ele refez essa cirurgia e durante esses 3 ele já estava praticando piano e dedicou-se muito mais, né? Então, aos 8 anos, ele refez a cirurgia que tinha dado errado e conseguiu êxito, né? A cirurgia foi um sucesso, mas ele já estava treinando muito piano, né? Aos 11 anos, ele venceu o primeiro concurso, né, da Sociedade, se não me engano, Brito, lá de São Petersburgo. Aos 11 anos, ele venceu o seu primeiro concurso de piano. Aos 13 anos, ele começou sua carreira de pianista no Brasil. Olha só, uma criança já se tornando um sucesso aos 13 anos de idade. Então, aos 13 anos, ele começou sua carreira pelo Brasil, fazendo vários e vários espetáculos em muitos teatros. Aos 18 anos, ele começou sua carreira no exterior. Olha só, aos 18 anos começou sua carreira no exterior. Com 20 anos, gente, ele já era um dos maiores pianistas do mundo. Aos 20 anos de idade já era um dos maiores pianistas do mundo. Mas, como sabemos que a vida dele não foi só flores, em 1965 ele foi convidado para participar, né, de uma amistosa ali do time de coração dele, que é a Portuguesa,
e tomou um tombo. Tomou um tombo ali, levou uma perfuraçãozinha no braço, todo mundo pensou que era uma coisinha leve, mas ele acabou por perfurar, né, por atingir ali o nervo ulnar, né? Quem não sabe, ele é responsável pelo movimento dos dedos. E ele perdeu, né, o movimento de 3 dedos da mão. Então, para um pianista ficar sem o movimento de 3 dedos da mão é assim o fim, né? Mas ele não desistiu. Então, passou por praticamente 10 anos, né, tentando se recuperar dessa lesão, né? E quando ele fez 30 anos, né, completou 30 anos, ele começou a realmente se adaptar, né? Com muita fisioterapia, com muito tratamento, ele começou a se adaptar e conseguir movimentar, mesmo que parcialmente, esses 3 dedos que tinham parado de movimentar, mas ele conseguia tocar, né? Então, mesmo assim, com muita dificuldade, ele ficou tocando, treinando, não se apresentando, mas treinando. E durante esse período ele desenvolveu uma vida também como empresário, né? Principalmente da música e agenciando algumas lutas de boxe. Depois disso tudo, né? Depois de tanta coisa, aos 30 anos de idade, ele conseguiu, né? Realmente voltar a se apresentar. Então ele decidiu que seria o momento de voltar a se apresentar. Então, achando pouco, a vida disse: não, esse cara já conseguiu se recuperar dessa, desenvolveu um distúrbio osteomuscular, né, que a gente chama de DORT. Depois, quem tiver dúvida, pesquise lá o que é. Então, ele tinha espasmos musculares muito fortes, principalmente na mesma mão que ele já tinha tido aquele problema. Mais uma vez, a vida prega uma peça nele. Então, com muita dificuldade, se adaptou e voltou a tocar e criou um álbum com cerca de 30 músicas, tocando apenas com a mão esquerda, né? Já que a direita não estava mais funcionando direito, vamos dizer desse jeito. Em 1995, praticamente 26 anos atrás, ele estava lá, né, em um dos seus concertos, tocando apenas com a mão, e saiu do teatro, né, lá na Bulgária. Olha só, o cara foi lá pro outro lado do mundo, e de repente um assaltante chegou e tacou uma barra de ferro na cabeça dele. Achando pouco, deu outra depois que ele já estava caído. E aquilo atingiu o cérebro de uma tal maneira que ele perdeu totalmente o movimento do lado direito do corpo. Depois de muito cuidado, muita fisioterapia, ele voltou, né, ao movimento, mas não conseguia mais movimentar sua mão, né? Então, naquele momento ali, ele também desenvolveu uma dificuldade na mão esquerda pelo fato dessa mesma pancada. Então, mais uma vez, a vida pregando uma peça aí nele. Aos 63 anos, o médico disse que ele nunca mais conseguiria tocar nada, porque nem na mão esquerda nem na mão direita ele não tinha mais nenhum tipo de movimento que fosse suficiente para tocar. E aí ele começou então uma carreira de maestro. E aqui, gente, a gente vê uma vida inteira dedicada àquilo realmente que a pessoa gosta. Então, essa, né, realmente é a essência de um artista. Então, olha só, cirurgia mal sucedida, ferrada na cabeça, queda que quebra uma coisa, dedo que para de funcionar, passa 10 anos treinando para voltar a tocar, quando volta alguém vem e tá com uma barra de ferro na cabeça. Parece que o mundo conspirou para que ele parasse com isso, né, de todas as formas. Mas ele nunca deixou de fazer o que ele queria. Ele nunca saiu do contexto musical e, no final das contas, se tornou um dos maiores maestros do mundo, mesmo sem ter praticamente o movimento das suas mãos. Então, vocês podem visualizar, né, na foto aí que ele está com as mãos fechadas, né, porque ele não consegue praticamente movimentar. E na foto que tem no livro de vocês vão estar visualizando praticamente a mesma coisa. Então, a gente vê o quanto a pessoa é capaz de se entregar quando ela faz aquilo que ela gosta, né? Então, mesmo que a vida tenha pregado milhões de peças com ele, ele nunca deixou se abater. Inclusive, tem até uma fala aqui dele. Eu não sei se essa frase está no livro ou se foi de alguma entrevista, porque ele também tem um livro, né? Mas vamos ver aqui. Ele disse o seguinte: realizei na minha vida 23 operações para manter o sonho de continuar tocando. Quando era pianista, fazia 21 notas por segundo. Agora, não estava conseguindo fazer uma nota em 21 segundos. Não consegui fazer nada em dezembro. A operação foi para conseguir tocar.
pelo menos música lenta. E isso, não, e é isso que vou fazer até apagar as luzes. A pior coisa que aconteceu na minha vida foi perder as mãos para o piano. Mas a melhor coisa que aconteceu também foi perder as mãos para o piano, porque encontrei um novo universo na regência. Com isso, consegui levar a música para todos os cantos. Então a gente vê que realmente uma pessoa que talvez não guarda nem arrependimentos de tudo que ele fez e tudo que ele passou na vida dele, porque ele realmente era isso que ele gostava de fazer, né? Então, quando a gente fala de arte, às vezes a gente não lembra, né? Que também está falando de sonhos, né? Talvez para você ser um artista não é uma coisa que está no seu intuitivo, não é uma coisa que você imagina, mas para muitas pessoas pode ser um sonho, né? Então, falar de arte, né? Também é falar de sonho, também é falar de realização pessoal com aquilo que a pessoa faz. Então, você vê que ele falou nessa citação dele aí, que mesmo que ele não possa tocar mais profissionalmente, mesmo que ele não possa mais tocar profissionalmente, ele tocando uma músicazinha lenta para ele mesmo ouvir, ele já está realizado com aquilo. Então, a gente vê o sentimento de entrega, o quanto a pessoa é capaz de fazer quando ela faz realmente aquilo que ela gosta, né? Então, essa imagem dele não está no livro de vocês de propósito, né? É porque ele é, a meu ver, um dos maiores artistas que o Brasil já teve e que às vezes as pessoas nem conhecem, né? Então, é muito bom que a gente conheça essas pessoas e saiba o quão eles são importantes para a nossa cultura, certo? Então, depois, vocês quiserem dar uma pesquisadinha, ver o filme relacionado à vida dele, não é um filme com um final feliz, tá? Mas é a realidade que ele passou, então é muito bom que a gente saiba. Sofrido, né, gente? A história dele aí. Vocês conheciam? Se manifestem no chat pra eu saber que vocês estão ouvindo. Vai que eu tava falando sozinho aqui. Não, né? Não conheciam a história, né? A Thaísla comentou aqui. Pois que bom. É bom que vocês já ficaram sabendo, depois vão dar uma pesquisadinha. A história não. Eu vi uma parte da história no Fantástico. Já passou em muitos programas. É uma desgraça atrás da outra. Pois é, coitado. A vida não foi muito gentil com ele, vamos dizer dessa maneira, né? Então, se você às vezes pensa que sua vida tá ruim, saiba que poderia piorar muito, né? Tomara que não piore, né? Tomara que melhore, mas saiba que poderia piorar. Deixa eu ver o que é que eu tinha mais para falar para vocês aqui. Deixa eu ver aqui. Eu não sei mais nem onde é que eu joguei meu roteiro aqui dessa aula. Acho que era isso mesmo, então. Pessoal, vamos dar como concluído esse assunto aqui. Não se esqueçam de fazer a leitura da página 198, 199 e da página 190, 191, certo? Damos como concluído aqui. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisinha aí. E até a próxima. Acho que amanhã não tem mais aula para vocês, né? Acho que agora só no próximo ciclo de linguagens. Deixa eu ver aqui o chat, ver se tem alguma pergunta. Tem alguma pergunta, gente, aí sobre o conteúdo de hoje? Tá ok? Podemos finalizar. A Alexa colocou que não, né? O Richard também colocou que tá ok. Então, tudo doido para voltar para a escola, né? Gente, eu acredito que no segundo semestre, eu acredito que vocês já estejam de volta na escola, tá? Porque realmente já tem sido discutido, né, muito esse retorno, mas não se pode retornar sem que os profissionais da educação tenham sido vacinados, né? Então, eu imagino que no segundo semestre vocês já retornem. Eu não sei como, Alice, assim, se vai ser turma dividida. A gente, no ano passado, né, a gente deu aula para o terceiro ano, acho que foi em novembro e dezembro, a turma era separada. Era uma turma de 15 pessoas. Duas turmas de 15 pessoas, no caso. Vocês, como são agora duas turmas, né? Talvez fosse dividido em 4 turmas, né? Mas eu estou só especulando, tá? Não é nada concreto não, tá bom? Mas provavelmente isso realmente aconteça no segundo semestre. Mas, por enquanto, a gente vai ter que ficar no online mesmo. Enquanto a gente não se vacinar, a vacina de vocês provavelmente só no final do ano. Então tem muitas coisas aí que a gente precisa ver, né? Mas um retorno tá próximo, tá? Ave Maria.
Pois é, Karina, ainda estão na fase de teste, né, das crianças aí. Crianças não, né, mas dos menores de 18 anos. A não ser que você esteja aí atrasado na escola e já esteja com 18 anos, você não pode ser vacinado ainda, né? Pois é isso, gente. Então, na próxima aí a gente se encontra e qualquer coisa, se eu tiver alguma informação aí, eu repasso para vocês, tá bom? Pois damos concluído e até a próxima. Richardson vai ser vacinado. Richardson é antigo, né, Richardson? 18 anos já. Pois é, Richardson. Vai demorar um pouquinho, mas você já está aí mais à frente do que ainda quem tem 16 anos, por exemplo, né? Como é a maioria da turma que tem 16, 17, né? Pois pronto, gente. Tchauzinho. Ah, a Karina também tem um desenho aqui, né? Tô vendo aqui, a Karina também é desse mesmo desenho que o Richardson gosta. Esqueci o nome, não sei o que do Titã aí.